Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro comigo, Leandro, na parte de Química. Nós começamos agora a parte de propriedades periódicas e aperiódicas, dando continuidade ao estudo da parte de tabela periódica. Nesse encontro de hoje a gente vai ver como é que funcionam as propriedades físicas, como o tamanho do átomo, que nós chamamos de raio atômico, como a eletronegatividade, uma tendência específica que o átomo tem de atrair os elétrons para si, como a energia de ionização, ou seja, qual é a energia que eu gasto para retirar o elétron de um átomo, afinidade eletrônica, energia, tira de energia entre um ânion e o átomo correspondente. A gente vai fazendo essas definições ao longo da aula, tudo bem? A ideia importante aqui é que você consiga, a partir da lei que nós vamos estabelecer, deduzir qual a relação entre essas propriedades, entre dois ou três átomos distintos ou até mesmo entre íons. O que você tem como objetivo depois desse encontro? Quando você comparar duas espécies químicas distintas, por exemplo, o átomo de sódio e o átomo de potássio, qual deles é maior? Né? Qual tem um raio atômico maior? Quando você comparar, por exemplo, o bório e o carbono, qual deles tem maior energia de ionização? Às vezes a gente compara até íons. Por exemplo, o potássio mais, o cátion monovalente do potássio, o cloreto menos, né, que é o ânion monovalente do cloro, e o argônio. Como é que eles se relacionam em termos de tamanho? Então esse é o nosso objetivo, entendido? Então o que você tem que ter na cabecinha? Nós vamos discutir como é que funcionam as propriedades físicas dentro da tabela periódica e você tem que ser capaz de, a partir daí, relacionar duas ou mais espécies químicas distintas em termos dessas propriedades. Essas propriedades são fundamentais porque muitas vezes elas definem as propriedades químicas de um composto ou as propriedades físicas desse composto. Então, essa aula, embora ela tenha a tendência da gente falar de átomos comparados um com o outro, isso aqui ajuda muito a gente prever propriedades de algumas espécies químicas específicas. Tudo bem, gente? Então vamos lá, nós vamos começar então a parte de propriedades periódicas e aperiódicas. Lembrando, como a gente comentou em outra aula, a lei periódica que nós estamos utilizando é a lei periódica de Moseley. Lembra do Moseley, o aluno do Rutherford, que ganhou um prêmio Nobel por definir o número quântico? Perdão, por definir o número atômico? Então, número de prótons, vamos lá? Ele diz assim pra gente, ó, lei periódica. Quando os elementos são listados sequencialmente, ou seja, quando você coloca os elementos em ordem crescente ali de número atômico, é observada uma repetição periódica das suas propriedades. Isso implica que, período por período da tabela periódica, você vai ver uma repetição dessas características em função do número atômico. Então, a primeira das propriedades que a gente vai aprender é o que nós chamamos de raio atômico. Uma importante definição aqui agora é lembrar o seguinte: como nós estamos utilizando o modelo atômico atual, lembra daquele que você tem as regiões de máxima probabilidade de encontrar o elétron, que é o que nós chamamos de orbital, e que o orbital não tem casca? Lembra da forma do orbital S, da forma dos orbitais P, né? 3 deles, lembram disso no subnível P? Da forma dos orbitais D, lembra dos 5 lá do subnível D? Das formas do orbital F, lembra dos 7 lá do subnível F? Então, um átomo não tem tamanho definido, ele não tem uma casca. Então, de fato, você não consegue medir especificamente o tamanho de um raio. Não dá para você pegar o núcleo e medir até onde vai a fronteira de um átomo. Então, convencionou-se medir o raio de uma espécie atômica a partir de uma associação entre duas espécies idênticas e fazendo a diferença de um núcleo para o outro. Se você pegar duas espécies idênticas, como é mostrado na figurinha aqui de cima, se você pegar duas espécies idênticas, medir a distância de um núcleo para o outro, se você fizer a metade desse valor, você vai ter o raio aproximado. Então a nossa tendência é medir a distância desses dois caras. Obviamente, dependendo da natureza como esses caras estão ligados, você vai ter uma pequena variação. Então é comum nós pensarmos em raio covalente, em raio atômico, em raio iônico. Esses dados estão associados ao tipo de ligação que um átomo tem com o outro. Então, por exemplo, se você estiver medindo a diferença de dois átomos ligados covalentemente, e calma, a gente vai aprender como é que você descobre isso, você tem um raio covalente. Se você estiver medindo a diferença entre dois átomos ligados de forma iônica, você está medindo o raio iônico. Se você estiver medindo dois átomos ligados por uma ligação metálica, você está medindo o raio metálico. A ideia é
entender o que você está medindo. Todos eles têm a mesma relação dentro da tabela periódica, todos crescem da mesma forma. O importante é só você saber o que você está medindo. A maneira mais simples de você medir a distância entre dois núcleos num empacotamento metálico, como mostrado aqui na letrinha A, é o que a gente chama de difração de raio-x. A difração de raio-x é uma técnica utilizada no laboratório para a gente conseguir essa relação do núcleo A com o núcleo B. Existe ali uma série de aplicações de leis físicas para isso, lei de Snell, algumas outras leis envolvidas, e a gente consegue fazer essa diferença entre os dois núcleos e deduzir qual é essa distância. O importante nesse momento é você lembrar a definição de raio atômico. A definição de raio atômico diz assim para a gente: raio atômico é a metade da distância experimental determinada entre os centros dos átomos vizinhos mais próximos em um sólido. Pode ser o raio metálico ou em uma molécula, o raio covalente. Num sólido também que tem empacotamento iônico, nós teríamos o raio iônico. Entendido, moçadinho? Então, caso, daqui a pouquinho a gente vai aprender como é que a gente faz isso, caso você identifique um empacotamento metálico, você está medindo o raio metálico. Se você estiver medindo empacotamento, se você identificar uma substância molecular, você está medindo o raio covalente. O empacotamento iônico, raio iônico. Tudo bem, moçada? Vamos lá. Como é que o raio atômico funciona? Raio atômico é o tamanho do átomo. Então, dentro da tabela periódica, como é que o raio atômico funciona? Nós vamos comparar a variação de coluna para coluna e período por período. Então, a primeira das informações que a gente vai ver é como é que funciona dentro da mesma coluna. Então, aqui no cantinho, eu mostro para vocês o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. Esses caras aqui, ó, são os elementos da família 1A, grupo 1 ou metais alcalinos. A figura ilustrativa, o tamanho da esfera colocada aqui é justamente para você guardar a informação aqui, ó, visual. Quanto mais embaixo o elemento tiver dentro da coluna, maior ele é, em função do aumento crescente do número de níveis de energia que ele tem. Então lembre o seguinte: camada de valência é formada por níveis, subníveis e orbitais de energia. Lembra que cada nível é subdividido em subníveis e que cada subnível é dividido em orbital. A gente viu isso numa aula passada por aí. Agora, para comparar o raio, quanto mais níveis de energia e, consequentemente, subníveis, maior vai ser a distância do núcleo para aquele nível de energia. Então, quando você vai descendo na tabela periódica, lembra que a camada de valência representa a linha que ele vai estar na tabela periódica? Então, se a camada de valência é 1, o cara tem um nível de energia. Se a camada de valência é 2, quer dizer que ele tem 2 níveis de energia. Se a camada de valência é 3, 3 níveis de energia, assim por diante, sucessivamente. Então eu posso fazer uma associação rápida. O número de níveis de energia indica a linha da tabela periódica que o elemento está e, consequentemente, um aumento progressivo no raio. É importante fazer um pequeno comentário aqui agora. Se a gente pensar na variação do aumento do raio do lítio para o sódio, e o aumento do raio do sódio para o potássio, o aumento do raio do potássio para o rubídio, ou seja, o aumento relativo, é importante você lembrar do seguinte: o aumento do raio do lítio para o sódio é maior do que o aumento do raio do sódio para o potássio, que é maior do que do potássio para o rubídio, por um motivo simples. Quando você vai medindo a distância energética entre o nível 1 para o nível 2, a distância energética do nível 1 para o nível 2 é maior que a distância energética do nível 2 para o nível 3, que é maior que do nível 3 para o nível 4. Ou seja, de fato, essas raias aqui, ó, elas estão se aproximando. Tudo bem, gente? Então, na sua cabecinha, você vai lembrar assim, ó, resumidamente. O raio atômico aumenta da primeira linha em direção à última linha, ou seja, aumenta de cima para baixo, e o aumento relativo, isso para elementos dentro da mesma coluna, e o aumento relativo é sempre menor, ou seja, da primeira para a segunda linha o aumento é grande, da segunda para a terceira linha o aumento é um pouquinho menor. O menor aumento possível seria da sexta para a sétima linha. Tudo bem, moçada? Entendido isso? A gente observa, ó, quando você pega aqui o gráfico, exatamente o comentário que eu fiz com você. Se você vier aqui comigo, vamos marcar aqui claramente para você. Vou marcar aqui claramente para você, ó. Se você pegar o lítio, do lítio para o sódio, do sódio para o potássio, do potássio para o rubídio, do rubídio para o césio, então, ó, marquei aqui, ó, você vai vendo que o aumento vai ficando gradativamente menor. Posso fazer para o segundo elemento.
Então, ó, berílio para o magnésio, magnésio para o boro, carbono, hidrogênio. Então, aliás, desculpa, né? Isso aqui é para o mesmo período. Então, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio e assim vai. Então, ó, perceba que o aumento vai ficando cada vez menor. Isso é importante para a gente, para lembrar que, caso você queira entender como é que funciona o raio, lembre-se, o raio dentro do mesmo período, dentro do mesmo grupo, ele vai aumentando ao longo do momento que você vai descendo no grupo. Isso serve para todos os períodos, para todos os grupos, perdão, mais uma vez, para todos os grupos da tabela periódica. Entendido, turminha? Então, ficou fácil você lembrar o seguinte, ó, à medida que se desce em um grupo e que eles diminuem o raio atômico aumenta à medida que se desce em um grupo. Aqui ele diz assim, ó, como é que funciona dentro do mesmo período. Agora, se eu comentasse assim, ó, no segundo período da tabela periódica. Segundo período da tabela periódica, eu vou anotar pra gente aqui quem são eles. Então, ó, são os seguintes elementos. Começa assim, ó, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Esse aqui é o segundo período da tabela periódica. Tudo bem, gente? Como é que o raio cresce aqui? Ó? Então, se eu pudesse organizar a tabela periódica, vou botar um esboço dela aqui pequenininho. Lembra que ela tem duas colunas do tipo S. Então, tá aqui o segundo período, o terceiro período, o quarto período, o quinto período, o sexto período, o sétimo período. Então, ó, o segundo período da tabela periódica, ele, se eu botar o hidrogênio aqui assim, ó, só para você entender, lembrando que o hidrogênio não é da família 1A não, hein, gente? O hidrogênio não tem família, tá? Então, ó, o segundo período, terceiro período, quarto período vai vir aqui assim, ó, a parte do bloco D, aí tá aqui no meio, né? O bloco D todo. Mas o bloco D só começa a partir do quarto período. E aí o bloco P, que tá aqui do outro lado, então o segundo período, ele vem, ó, daqui, vamos marcar aqui com outra corzinha para você, ele vem daqui, ó, para cá, depois ele pula para cá, ó. Tudo bem, gente? Ó, aqui, ó, nesse canto é o lítio, depois do lado do lítio, o berílio. Pega uma tabelinha periódica para você acompanhar que você vai ver isso. Depois, lá do outro lado, é o boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Tudo bem, gente? A nossa pergunta é, como é que o raio funciona aí? Como é que o raio funciona nesse período? Então, ó, a gente aprendeu o seguinte, dentro da tabela periódica, eu sei que o raio aumenta quando você desce no mesmo grupo, mas e no mesmo período? O gráfico mostra pra gente exatamente a ideia do que eu quero te mostrar. Ó. O gráfico mostra pra gente o seguinte, se você pegar o lítio, que é o primeiro elemento do grupo, ali do período, família 1A, quando você passar para o berílio, depois você passar para o boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor, você vai perceber o seguinte, ó, você tem um aumento, você tem uma diminuição em direção ao flúor, ou, se você pensar ao contrário, você tem um aumento do flúor em direção ao lítio. Então, esse primeiro pedacinho aqui, ó, esse cara aqui, ó, é o segundo período da tabela periódica. Como é que funciona no terceiro período da tabela periódica? Ó, do sódio em direção ao cloro. De novo, ó, esse aqui ó, é o terceiro período da tabela periódica. Ó, do potássio em direção ao bromo. Esse aqui, ó. Então, perceba o seguinte, tem, então, segundo, terceiro, você observa claramente o seguinte, hein? Se você for da esquerda ali, da família, da primeira coluna, em direção aos gases nobres, você vai ter uma diminuição do raio. Então, ó, diminuiu, diminuiu, diminuiu. E se você continuar observando, você vai vendo as diminuições. E um detalhe interessante é você perceber o seguinte, ó, a diminuição ela é vigorosa no início e quando chega no bloco P, ela dá uma pequena variação. Ela varia muito pouco o raio dos elementos do bloco P. Então, ó, dos metais vai diminuindo, depois diminui menos. E aqui, ó, a mesma coisa, vai diminuindo, aqui já tem um bloco D envolvido, aqui também tem um bloco D com algumas exceções, mas o importante é você lembrar o seguinte, se ele perguntar para você como é que varia o raio dentro do mesmo período, você vai lembrar assim, ó, os elementos do primeiro grupo são grandes, os elementos do grupo 18
ou do 17, para ser mais específico, são pequenos. Então, no mesmo período, família 1A são metais alcalinos, são grandes. Família 17, ou família 7A, o grupo 17, os halogênios, são pequenos. Entendido? Então você pode definir aí na sua cabecinha de duas formas. Ou você diz assim, ó, generalizando tudo, o raio aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda, ou você diz que o raio aumenta de cima para baixo e diminui da esquerda para a direita. Tudo bem, gente? Você pode fazer de qualquer forma aí na sua cabecinha. Eu só peço que você se lembre dessa relação. Lembre-se também das variações relativas. Não se esqueça de, a variação do raio é grande entre os primeiros elementos do mesmo grupo. Então, lembrando, do lítio para o sódio, a variação do raio é grande, do lítio para o sódio. Depois do sódio para o potássio vai diminuindo. É a parte de cima do gráfico. Aqui. Ou você vai lembrar que dentro do mesmo período, você tem uma variação que vai diminuindo quando você caminha lá para a parte direita da tabela periódica. Tudo bem, moçadinho? Então, essa é a variação. Vou mostrar uma tabelinha para você conseguir enxergar isso em termos de número e a gente dá uma explicação mais geral para isso, ok? Então, vamos comigo aqui. Olha só, aqui eu tenho uma tabela que mostra os dados, aqui mostra o valor do raio. Então, vamos comigo, ó. Se você pensar aqui com muita calma, você vai observar o seguinte. Olha só, para elementos no mesmo grupo, vamos comigo, ó. Lítio, 157, sódio, 191, potássio, 235, 250, 272. Percebeu que está aumentando o valor do raio? Percebeu? Então conclui. Como é que varia o raio dentro do mesmo grupo? Como é que varia o raio? Conclui na sua cabecinha? Perfeito. O raio varia aumentando de cima para baixo. Agora vamos dentro do mesmo período, vamos mudar a cor, vamos apagar isso aqui, vamos mudar a cor e vamos pensar comigo aqui. Dentro do mesmo período, ó. Agora, ó o segundo período da tabela periódica aqui, em lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. Vamos lá. Como é que funciona esse cara? Como é que funcionam esses caras? Queridos, olha só, lítio 157, berílio 112, aí eu pulei para cá, ó. Boro 88, 77, 74, 66, 64. Então é importante você perceber o seguinte. A variação é muito acentuada do lítio para o berílio, é uma variação muito grande, do berílio para o boro, e depois a variação começa a ficar pequenininha. Tudo bem, gente? Então lembre-se, família 1A é a parte grande da tabela. Então, família 1A, os elementos são grandes. Grupo 17, os elementos são pequeninos. É importante você lembrar disso. A explicação para isso, só lembrando, né? Isso se aplica aos demais períodos. Ó, se você vier aqui na família do sódio, no grupo do sódio 191, magnésio 160, aí 143, 118, 110, 108 e 99. Perceba que a variação no final também acaba sendo menorzinha. Tudo bem, moçada? Então, ó, observa essa variação de raio, isso é importante para a gente, para você lembrar como é que funciona. Se eu generalizar, vamos aqui comigo. Vou colocar aqui, ó, cresce de cima para baixo e cresce da direita para a esquerda. É a generalização que você pode fazer para o raio. Por que é importante lembrar disso? Ele costuma fazer perguntas. Quem é maior? Sódio ou potássio? Tudo bem? Quem é maior? Berílio ou carbono? Ele pergunta essas coisas em prova mesmo. Aí você vai dizer assim, mas isso é fácil. Ou seja, se você achou fácil, é porque você entendeu o conteúdo bem direitinho. Tudo bem, gente? Agora vamos às explicações para a variação no período. Agora a gente vai ter um pequeno aprofundamento para você entender o que a gente chama de contração lantanídica. A contração lantanídica ela é um fenômeno interessante. Se você olhar aqui, ó, o raio da prata, 144, e o raio do ouro, 144. Então, apenas para ilustrar o fenômeno. Esses caras que estão achurados aqui, ó, marcadinhos dentro do meu slide, já escrito assim, a contração lantanídica, tem um fenômeno bastante interessante. O raio, lembra que o raio devia aumentar de cima para baixo? Lembra que ele devia aumentar de cima para baixo? Pois é, quando você vai de cima para baixo aqui nesses caras, o raio não aumenta ou aumenta muito pouco. Em alguns casos, você tem até uma diminuição. Do zircônio para o hafnium, houve uma diminuição. Tudo bem, gente? Então, ó, em alguns casos você tem até uma pequena diminuição. Tudo bem, turminha? Então, como é que isso aqui funciona?
Para nós aqui agora, para a gente conseguir explicar esse negócio, a gente vai fazer assim, ó. Nós vamos relacionar uma grandeza física conhecida como carga efetiva. O que é a carga efetiva? A carga efetiva é quão efetivamente o núcleo atrai os elétrons de valência. Então, apenas para a gente fazer um esboço rápido, vamos pensar assim, ó. Suponha que você tem aqui um núcleo, tudo bem, gente? E aqui, ó, você tem os níveis de energia. N igual a 1, N igual a 2, 3 e 4. Suponha que você tem aqui, ó, 2 elétrons. Tudo bem, moçada? Elétrons internos. Tá aqui o núcleo, eu vou deixar ele com carga positiva. E você tem aqui elétrons externos. Então, essa aqui é a camada de valência. Então, existe uma relação simples assim, ó. Vê se você consegue entender o que eu vou fazer aqui agora. Vem aqui comigo. Olha só. A carga efetiva mede o quanto o núcleo atrai os elétrons, vamos chamar de carga efetiva assim, ó, ZF. A carga efetiva mede o quanto o núcleo atrai esses elétrons da camada de valência. Na sua cabecinha, você tem que perceber o seguinte, ó. Esse elétron aqui, atraído pelo núcleo, carga positiva e negativa, vai sofrer uma pequena influência desses elétrons que estão aqui, ó. Essa influência aqui é bastante característica. Ela é chamada de efeito blindagem. Ela é chamada de efeito blindagem. Olha só. Para você entender a ideia, funciona assim, ó. Esses elétrons internos aqui, ó, esses elétrons internos blindam ou protegem o elétron externo da carga no núcleo. Na sua cabecinha você vai pensar assim, ó. Quanto maior for o efeito blindagem, menor a carga efetiva. Porque se o efeito blindagem é bom, esses elétrons internos aqui, ó, protegem esse elétron da carga do núcleo. Resultado, você vai ter uma baixa eficiência de atração do núcleo pela eletrosfera. Entendido até aí? Tudo bem, gente? Olha o que acontece, só para você entender a relação entre carga efetiva e efeito blindagem. Os elementos do segundo período, os elementos aqui do segundo período, então vamos apagar isso aqui, só para você ter uma noção geral. Os elementos aqui do segundo período da tabela periódica, todos eles têm dois níveis de energia. Vamos fazer um desenhozinho aqui, rápido para você entender. Então, ó, tá aqui o núcleo, tudo bem? Tá aqui o núcleo, tá aqui o primeiro nível de energia, tá aqui o segundo nível de energia. O lítio, por exemplo, tem distribuição eletrônica 1s2, 2s1. Implica que o lítio tem 2 elétrons aqui e 1 elétron aqui. Então, vamos lembrar, esses 2 elétrons aqui, ó, fazem o efeito blindagem. Tudo bem, gente? Olha o que acontece agora quando eu passo para o berílio. Do lítio para o berílio, a distribuição eletrônica do berílio é 1s2, 1s2, 2s2. Agora, quando eu cheguei no berílio, eu coloquei um elétron a mais aqui, ó. Coloquei mais um elétron aqui. Quando eu saio do berílio para o boro, eu coloco mais um elétron aqui. Quando eu saio do berílio, do boro para o carbono, eu vou botando mais um elétron aqui. Ou seja, quando eu saio do lítio em direção ao flúor, eu estou colocando elétrons nessa camada de valência. Tudo bem, gente? O que você acha, o que você espera que aconteça com a carga efetiva? Se os elétrons internos estão ficando constantes e você está aumentando os elétrons externos. Percebe que se você está aumentando o número de prótons, porque você está aumentando o número atômico, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se você está aumentando o número de prótons e está aumentando o número de elétrons, mantendo os elétrons internos constantes, você concorda comigo que a atração do núcleo pela eletrosfera está aumentando? Concorda comigo? Então está aumentando a carga efetiva. Eu estou mantendo o efeito blindagem constante, com 2 elétrons, e estou aumentando a carga efetiva. Resultado, a carga efetiva do lítio está aumentando em direção ao flúor. Se está aumentando a carga efetiva, quer dizer que efetivamente os elétrons lá no flúor da camada de valência são mais atraídos do que do oxigênio, que são mais atraídos do que do nitrogênio, que do carbono, do que do boro. Então, quanto maior a carga efetiva, maior a atração do núcleo pela camada de valência. Se é maior a atração do núcleo pela camada de valência, você está aproximando a camada de valência. É por isso que esses caras são pequenos e esses caras aqui são grandes. Então, na sua cabecinha, para você entender como é que funciona o raio no mesmo período, lembre-se do seguinte, no mesmo período, seja de qualquer linha da tabela periódica, no mesmo período,
Quando você vai caminhando para a direita, você vai aumentando a carga efetiva. Por quê? Por quê? Porque os elétrons internos que fazem o efeito blindagem vão ficando constantes e você vai aumentando os elétrons externos, aumentando então a atração do núcleo pela eletrosfera. Entendido? Então vamos lá, rapidamente resumir o que a gente está fazendo. Como é que funciona o raio dentro da mesma coluna? De cima para baixo, porque aumenta o número de níveis de energia. Como é que funciona o raio na mesma linha da tabela periódica? Cresce da direita para a esquerda, ou diminui da esquerda para a direita. Mas você tem que lembrar que os elementos à esquerda são grandes e à direita são pequenos. E a justificativa para isso é o que você chama de carga efetiva. Se ele perguntar assim, ó, quais elétrons apresentam ou sofrem maior influência do núcleo? Os elétrons da família 1A ou os elétrons da família 7A? Qual aqueles da camada de valência que sofrem maior influência do núcleo? Pensa em você. Isso, família 7A. A carga efetiva lá é grande. Tudo bem, gente? Quais elétrons têm maior efeito blindagem? Ora, onde é que o efeito blindagem é grande? Se o efeito blindagem é grande, lembra, né? Esse cara que protege os elétrons de valência. Se o efeito blindagem é grande, o raio tende a ser grande também. Você não atrai aqui a camada de valência. Onde é que o efeito blindagem é grande? Família 1A. Entendido, gente? Isso tudo para a gente conseguir explicar o que a gente chama de contração lantanídica. Olha o que acontece aqui agora nessa região. Essa região, se você prestar bastante atenção, do bário para o lutércio, que está aqui, ó, do bário para o lutércio, aqui, quando você sai daqui para cá, entra todo o bloco F dos actinídeos. Vamos lembrar de uma aula que você viu lá na tabela periódica. Pedi para você lembrar do seguinte, ó, vou apagar aqui e vou lembrar você assim, ó. Vou lembrar você assim, ó. Quando você estiver vendo a tabela periódica, eu pedi para você lembrar assim, ó. Ela, de fato, ela tem duas colunas do bloco S, 14 colunas do bloco F, 10 colunas do bloco D, 6 colunas do bloco P. Então, ó, aqui tem 14 colunas, eu não vou fazer o número exato, tudo bem, gente? Só para a gente ganhar tempo. Aqui tem 10 e aqui tem 6. Muito bem, queridos, o que essa variação aqui mostra para você é o seguinte, ó, quando você sai do bário para chegar aqui, ó, você saiu de um ponto, eu só vou pintar aqui para você enxergar, você saiu de um ponto daqui para cá, ó. Quem é que ficou no meio, moçadinha? Quem é que ficou no meio, que ele não representou para você? Quem é que ficou no meio? Ó, entre esse e esse, ficaram todos os elementos do bloco F. Tudo bem, gente? Que não estão representados ali. Lembrando, todos os caras que estão aqui entram nesse intervalo aqui, os elementos lantanídeos. Eu havia comentado actinídeo, né? Então, corrige aí. Na verdade, são os lantanídeos, tá? Os actinídeos são na linha de baixo. Então, ó, entram todos os lantanídeos. Tudo bem, gente? Qual é o grande problema dessa história? O grande problema é o seguinte. Os lantanídeos têm um orbital do tipo F. E os orbitais do tipo F, se você lembrar da imagem deles lá na aula dos orbitais, você vai ver que eles são orbitais difusos. Ou seja, eles têm muitos planos onde os elétrons não podem existir. Resultado, são orbitais que têm baixo poder de blindagem. Se a blindagem desses caras aqui é pequena, quer dizer que a carga efetiva vai ser grande. Então vem comigo. Olha a conclusão que nós vamos tirar agora, hein, gente? Olha a conclusão que nós vamos tirar agora. Quando eu saio do ouro, perdão, da prata para o ouro, eu devia aumentar o raio, porque aumentou o número de níveis. Concorda comigo? O problema é que quando você aumenta o número de níveis, os elétrons internos do ouro são os elétrons do bloco F. E os elétrons do bloco F não conseguem fazer um bom efeito blindagem. Se não conseguem fazer um bom efeito blindagem, quer dizer que a carga efetiva no ouro é maior do que o normal.
Se a carga efetiva no ouro é maior do que o normal, a consequência é que o raio dele diminui. Então, olha a sua conclusão. Por que que nesses elementos aqui, achuradinhos, por que que nesses elementos achuradinhos ocorre uma pequena variação de raio? Ocorre uma pequena variação de raio, devia aumentar, mas não aumenta, devido à contração lantanídica. E o que vem a ser a contração lantanídica? Contração lantanídica é o efeito gerado pela baixa eficiência na blindagem dos orbitais do tipo F nos elementos que já estão nessa coluna aqui. Perdão, já estão nesse período aqui. Então, ó, o que você vai pensar comigo é assim, ó. Esses elementos todos aqui, eles apresentam o bloco F. O bloco F como elétrons internos. E os elétrons do bloco F não fazem um bom efeito blindagem. Se não fazem um bom efeito blindagem, o núcleo atrai a eletrosfera que a camada de valência está lá longe. Resultado, o raio acaba diminuindo. Devia aumentar. Mas, devido ao baixo efeito blindagem nos orbitais do tipo F, o raio acaba diminuindo em função da maior carga efetiva. Se você quiser, você pode simplesmente dizer assim, ó, vou apagar isso aqui agora tudo bem? Pra gente concluir. A gente vai fazer assim, ó. Na sua cabecinha, o que ele costuma cobrar em prova para você não se arriscar demais? O que ele costuma cobrar em prova? Costuma cobrar assim, ó. Como é que funciona o raio entre dois elementos que estão no mesmo grupo? Tipo, sódio e potássio. Aumenta. Como é que funciona o raio entre elementos que estão no mesmo período? Cresce da direita para a esquerda. Como é que funciona o raio entre os elementos que estão aqui achuradinhos? O raio é praticamente constante. Explicações para isso. Por que que o raio cresce na mesma coluna? Porque aumenta o número de níveis. Por que que o raio diminui do lítio em direção ao flúor? Porque aumenta a carga efetiva. Por que que o raio aqui nessa região é praticamente constante? Porque também aumenta a carga efetiva. Entendido, turma? Valeu? Para você verificar como é que isso é cobrado, vamos lá comigo. Ó, raio atômico, mesmo período, os elétrons de valência no mesmo orbital de número quântico principal, o aumento da carga nuclear efetiva puxa os elétrons resultando em um átomo progressivamente mais compacto. É o conceito formal do aumento da carga efetiva. Lembrando, se você quiser comparar os exemplos em relação a itens que já foram cobrados em prova, alguns deles, né? Isso costuma cair muito. O raio atômico do cálcio é menor que o magnésio. Se você pegar uma tabela periódica aí, você vai ver que o magnésio está em cima do cálcio. Então o cálcio tem raio atômico maior. E tem errado. O estrôncio apresenta menor raio atômico que o iodo. Se você olhar lá, o estrôncio está na mesma linha que o iodo. Mesma linha. Se está na mesma linha, o estrôncio é da família 2A. O iodo é da família 7A. 7A pequeno. 2A grande, então estrôncio tem raio atômico maior. Nesse momento você falou assim, pô, Leandro, eu vou ter que saber a tabela periódica de Koch? Não, gente. Ele te dá condições de você pesquisar esses elementos dentro da tabela, tudo bem? Outro, o átomo de neônio presente nas lâmpadas dos projetores cinematográficos, quase não saiu, tem maior raio atômico que o átomo de xenônio. Esse item já está totalmente equivocado, porque se você lembrar, o neônio é um gás nobre, está lá em cima, o xenônio está lá embaixo, o xenônio já é maior. Aí ele usa os conceitos que a gente discutiu agora, efeito blindagem e a carga efetiva. Ele diz, pois a força de repulsão exercida pela carga nuclear nos elétrons da eletrosfera, força de repulsão do núcleo com a eletrosfera, isso é carga efetiva. Carga efetiva. Ó, pois a força de repulsão, não, é a força de atração, mais um erro no item, tudo bem? Nos elétrons de valência supera a força de atração da blindagem. A blindagem é o contrário, a blindagem é uma força de repulsão, tudo bem? Eletrônica nos átomos. Ou seja, o item tem 3 erros. Tudo bem, moçada? Com isso nós chegamos ao fim desse bloco, representando para você como é que funciona o raio. Peço a atenção a você para revisar esses conceitos, é importante revisar esses conceitos, porque os nossos próximos blocos nós vamos utilizar o raio para você fazer tirar algumas pequenas conclusões pelas demais propriedades periódicas e aperiódicas. Ok? Moçada, é sempre um prazer. Fique com Deus. Tchau.